Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru. Olha só que legal! E aquele papo gostoso, né? Porque não tem coisa mais chata do que um café ruim. Que você fala, meu Deus, que papo chato. E que isso nunca vai acontecer, porque nós selecionamos só os melhores. E aí fica gostoso demais, a gente aprende. Isso é muito, muito bom, muito positivo. Positivo também é o Ho Oponopono da riqueza, que você vai escanear esse QR Code aqui, tem no link da descrição do vídeo, para você limpar as crenças limitantes. Por exemplo, eu tenho várias crenças limitantes. Quando eu vou viajar, eu olho lá a cotação do euro, do dólar, eu já, meu Deus, como isso está caro. Eu vou cancelar a minha viagem. Aí eu fico, meu Deus, mas eu queria tanto viajar. Aí eu vou fazendo o Ho Oponopono, tem um método incrível, eu vou limpando isso, que é um método havaiano que a Márcia Luz, ela não criou o método do Ho Oponopono, mas ela adicionou a gratidão. Então é muito legal. De longe, é o maior lançamento do Paranormal. As pessoas estão tendo resultados incríveis. Então, se você tiver alguma dúvida, assiste o capítulo da Márcia Luz e você vai comprar o Ho Oponopono da riqueza, porque funciona. Às vezes você está trabalhando, o dinheiro está escorrendo aí, né? Você fala, cadê o meu dinheiro? Eu ganho até um salário razoável, mas não fica. Ou você que nem ganha, é pior ainda, faz o Ho Oponopono que vai resultar em coisas boas. Riqueza mais gratidão é o combo que funciona demais. Que bom que você está aqui novamente, meu querido André Kepp. Tudo bom com você? Tudo bom. Então vamos falar só de forma reduzida, né, resumida no caso, para quem caiu de paraquedas aqui, quem é você, para o pessoal às vezes, poxa, quem é ele? Eu quero saber quem que é o André Kepp. Então, eu sou psicanalista, já atuo há muitos anos na área da psicanálise. Recentemente eu fiz um doutorado em psicologia social pela USP, para que a gente aprofunde mais esse assunto. Então eu trabalho muito com essa questão da dimensão da mente. Como você sabe, eu estou há mais de 30 anos na Rádio Mundial. Eu fui o primeiro da Rádio Mundial, da primeira turma. Claro, a turma que veio depois do Gaspareto, tem alguns que lembram do Gaspareto, outros não, né? Uhum. Mas, então já estou há muitos anos divulgando na Rádio Mundial. Esse trabalho que trabalha com a mente, mas trabalha também com a espiritualidade. Então, essa mescla que eu acho que é importante, inclusive na época atual, para a gente lidar com as pessoas. Legal. Então a gente vai falar, nosso tema aqui de hoje é desperte o seu mestre interior. Antes da gente entrar nesse tema, eu estava falando com você aqui em off, né, que como é curioso como as coisas se perdem, né? O Gasparetto faleceu em 2018, você foi amigo dele e simplesmente as pessoas já não vão lembrando, assim, a galera tem uma memória meio TikTok, assim, né? Meio curto, assim, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse fenômeno aí. Então, o que acontece é o seguinte: na atualidade, nós estamos com uma quantidade tão grande de informações que por isso que nós tendemos a esquecer algumas coisas, né? Então, nós estamos com uma quantidade muito grande de informações. E como é que a gente faz com tudo isso? A gente precisa ter uma mentalidade agora, o que funciona é uma mentalidade de síntese. Não ficar ouvindo muita coisa prolongada, etc. Quando assistir os programas, por exemplo, como os seus, a Uhum. pessoa fazer uma síntese de todas as informações e manter a síntese na mente. É uma das características, né, desse desperte o mestre interior, é o cara ter essa capacidade de síntese, porque aí o cara começa a entender o mundo ao redor e não se perde em meio a tantas informações, porque a grande parte das pessoas está completamente perdida. Então, é tanta informação que o que aconteceu a semana passada parece que já aconteceu há um ano, né? Então, nós precisamos disso e é por isso que as pessoas esquecem quem foi o Gasparetto, que foi uma das pessoas mais famosas que nós tivemos, especialmente nessa área da espiritualidade. É, no meio, né? Curioso, muito legal, essa é interessante. Então, como que eu faço para despertar o meu mestre interior e o que é isso também? Então, isso é uma questão muito interessante e eu vou usar hoje o mestre Jesus. Poderia trabalhar com outros mestres, mas eu vou usar o mestre Jesus
Porque tem uma coisa muito importante. Eu tenho muitos amigos que são das religiões, etc., padres, pastores, mas muitas vezes a religião te dá a seguinte ideia: você não é nada, você é uma porcaria, e se não for o religioso, você não é nada. Então eles dão muito forte essa ideia. Então a população em geral acha assim: puxa, Jesus é um cara, nossa, eu nunca vou chegar lá nem perto. Ele é o cara e ponto e tudo mais. Só que ele mesmo disse: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Então ele mesmo deixou todas as deixas. Que as religiões fazem o contrário. As religiões dizem assim: você não é nada, você tem que me seguir e seguir todos os preceitos aqui da religião, senão você não é nada. E a pessoa não percebe que o mestre está dentro dela. O Krishnamurti fez isso. O Krishnamurti, quando extinguiu a seita dele, foi um momento muito lindo historicamente, né? Ele era líder de uma grande seita, muito importante, etc. E ele chegou para as pessoas: olha, a partir de hoje, essa seita está extinta. Sabe por quê? Porque eu não sou o mestre de vocês. O mestre de vocês está dentro de vocês. Minha função é ajudar você a descobrir o seu mestre interior. Então, dentro dessa fala do Krishnamurti, que é uma fala muito verdadeira, nós podemos desenvolver esse mestre interior da seguinte forma. Todos nós temos uma capacidade de lidar com a realidade muito mais ampla do que nós acreditamos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Jesus para mostrar a capacidade que todos nós temos. Ele falou que nós também temos. Eles estavam diante de uma tempestade, né, Jesus deitado, dormindo, né, e eles simplesmente acordam Jesus. E Jesus vai lá para a tempestade e fala: calma. E ela calma. E ele fala: poxa, mas até quando haverei de suportar os homens de pouca fé? Por quê? Porque os discípulos estavam em treinamento para fazer exatamente o que ele fez. Então ele esperava que eles fizessem o que ele fez. Então nós podemos interagir com a realidade com muito mais poder. Uhum. Por que hoje nós não sabemos disso? Porque houve, por exemplo, Hermes Trismegisto. Ele escreveu um livro que é chamado Livro de Thoth, ou Livro da Sabedoria. Nesse livro ele ensinava isso: vocês têm poder diante da realidade. Esse livro estava na Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi queimada 3 vezes por causa desse livro e de outros livros. Então, todos os livros que libertavam o ser humano e diziam: o poder está dentro de você, né? Como ele mesmo falou, o reino de Deus está dentro de vocês. Uhum. Todos esses foram perseguidos para ficarem os poderosos dizendo: não, poderosos somos nós, vocês não são nada. Então, como é que é esse poder? São determinadas frases. Então, hoje tem toda uma escola de mestres que você conhece muito bem, que são os mestres ligados a Saint-Germain, que fazem os decretos. O que é o decreto? Eu sou a alegria, eu sou a paz, eu sou a vida. Só que esse decreto tem tanto poder que ele move montanhas. Vamos voltar para Jesus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas. Remover montanhas tem um sentido literal, mas tem um sentido também alegórico, que é o seguinte: você remove todos os obstáculos da sua vida. Então, nós temos esse poder. Nós podemos afirmar, por exemplo, eu sou próspero, e passar a ter prosperidade. Só que eu preciso aumentar a minha fé. E como é que eu aumento a minha fé? Reforçando essa afirmação até um ponto que ela seja como Jesus. Jesus falou: para a tempestade parou. Nós temos esse potencial dentro de nós? Temos. Mas por que nós não desenvolvemos? Por um motivo. Nós aprendemos a usar frases, mantras, uma série de coisas. Só que, enquanto minha parte consciente está falando eu sou próspero, a minha parte inconsciente diz para mim: mas eu não sou. Não, isso não é verdade.
e fica nessa luta interior. Então eu perco toda essa força. Então eu preciso reforçar esses meus decretos no dia a dia para que eu tenha tamanha força interior que eu me aproxime, inclusive, seja muito parecido com Jesus. E que cada decreto e que cada fala realmente aconteça na minha vida. Isso que eu estou falando não é apenas uma teoria, é a coisa mais prática que existe. Quer dizer, se nós começarmos a usar os decretos, eu gosto muito dessa linha do eu sou. Então, se começarmos a usar os decretos e aumentarmos cada vez mais a nossa fé, fé é poder espiritual na minha interpretação. Aumentarmos cada vez a nossa fé, nós conseguiremos ser prósperos, felizes, ter resultados incríveis na nossa vida. E o que eu estou falando não é uma mera teoria, eu venho aplicando também na minha vida há muito tempo, ensinando as pessoas a aplicarem nas suas vidas. E eu espero que esse programa seja de muita ajuda, porque meu objetivo é trazer essa ajuda, esse afeto, e fazer com que as pessoas em geral despertem esse mestre interior que todas têm. Não é que Jesus foi o único, ele falou, farão coisas maiores que eu fiz. Então todos nós somos mestres no nosso interior, só que nós não sabemos disso. Uma vez perguntaram para o Sai Baba, Sai Baba, você é Deus? A resposta dele foi maravilhosa. Ele falou, sou. A minha diferença entre eu e você é que eu sei que eu sou e você não sabe o que é. Interessante. Eu achei uma resposta maravilhosa, porque nós temos esse Deus dentro de nós, né? Isso não é pretensão. A religião vai dizer assim, você é pretensioso, você é megalomaníaco, etc. Porque a religião quer que eu não veja esse Deus dentro de mim e que fique seguindo aí um religioso. Sim. Então, na hora que eu descubro, não, eu tenho esse mestre dentro de mim, eu tenho Jesus dentro de mim, eu tenho os mestres ascensionados dentro de mim, é um poder que eu tenho, que eu preciso apenas aprender a desenvolver. Como? Pelos decretos e pelos mantras, né? Mas mantras com significado. Se eu fizer isso no meu dia a dia, eu asseguro para você que sua vida vai mudar. Agora, eu preciso também tomar o seguinte cuidado. Não adianta eu fazer poucas afirmações e no meio do dia falar, não, mas eu sou pobre, eu não sou próspero, eu não consigo nada, nunca vou ser nada na vida. Porque começa a entrar em confronto. Não, eu preciso manter a firmeza nas minhas afirmações. Eu sou próspero, pronto, estou tranquilo. A prosperidade vem na minha vida. Então, quando vier qualquer dúvida, eu preciso conversar com essa parte minha que duvida e falar, não, tenha mais fé, acredite mais. Afirme, porque afirmação é tornar firme. Afirme o seu poder interior, o nosso poder espiritual. Então, todos nós somos mestres, como Jesus foi, só que nós precisamos despertar para isso. Esse é a coisa mais importante, talvez, da nossa vida. Muito bom. Existe bem essa perturbação mesmo. Eu acho interessante que você está usando, claro, o ícone máximo aqui no Ocidente, que é o Mestre Jesus. Bem interessante, a gente pode continuar falando disso, que as pessoas vão se identificando com maior facilidade. E você tem doutorado na USP, a ciência não vai conseguir provar a tal da lei da atração, essa coisa positiva. Mas você, como um grande estudioso e cientista também, porque você estuda isso, né, a psicanálise, você, de forma empírica, fala que isso funciona. Então, aí eu vou trazer a ciência agora. Tá. Eu vou trazer a abordagem holográfica. Teve um neurocientista, Capribra, que veio para o Brasil, até assisti a apresentação dele, ele já é falecido, que falava que a nossa mente é holográfica. Tá. E o David Bohm, que na física falou que o universo é holográfico. Em poucas palavras é o seguinte, tudo é energia e tem uma aparência material. Eu vou te provar isso pelos 5 sentidos. Quando a gente olha, na verdade nós estamos pegando frequências energéticas que aqui a retina vai jogar para o cérebro e vai transformar em visão.
Ou a audição. Eu estou ouvindo ondas mecânicas que chegam no meu tímpano e são decodificadas pelo meu cérebro. Ah, aí você pode dizer, não, mas o tato é diferente. Não é. Quando tenho tato, eu faço uma aproximação máxima com essa superfície, Uhum. mas eu não chego a tocar. Existe uma troca energética que eu tenho a sensação de tato. A olfação também, ah, e a gustação. Então, eu vou ter uma energia química que é decodificada pelo cérebro. E aqui também uma energia química pelo olfato decodificada pelo cérebro. Então, o que, que acontece? Tudo é energia com uma aparência material. Isso a ciência holográfica já demonstrou. Então, quando eu falo com uma energia, então se eu falar com uma energia para esta água, eu estou emanando água para eu estou emanando energia para esta água e eu tenho capacidade de transformar, né, e lidar com essa água de uma forma energética. Coisa que essa aparência material das coisas nos dá uma impressão que não, eu não tenho capacidade de interagir. Então a nossa interação aqui na conversa é energética o tempo inteiro, com uma aparência material. Uhum. Então a ciência já está demonstrando isso por essa questão da mente holográfica e da física holográfica. Então a interação, por exemplo, quando eu faço uma afirmação, é uma energia. Se eu daqui a pouco eu faço a afirmação oposta, eu estou tirando a força daquela energia. Então, quando Jesus falava de fé, ele falava, mantém firme aquela afirmação. Por isso que ele levantou, né, no barco e parou a tempestade só com decreto. E na hora parou. Mas ele estava ensinando os apóstolos, como é que eu sei disso? Ele tinha a capacidade de andar sobre as águas, e outras tantas, né, claro. E ele treina Pedro. Pedro dá um passo, 2 passos, no terceiro passo ele afunda. E ele fala, você tem pouca fé. Mas ele conseguiu dar 3 passos. Quem consegue fazer isso? Nenhum. Porque ele estava em treinamento. Então, o treinamento é justamente isso. A afirmação ser tão forte, mantida com tanta força, com tanta continuidade, e aí que tem as repetições importantes. Por que, que a repetição é importante? Tem muita gente que diz assim, André, isso é técnica de papagaio, ficar repetindo. Não é isso. A repetição é importante porque eu estou contrapondo uma mensagem forte e positiva diante do meu inconsciente, que é totalmente negativo. Ele foi moldado de forma negativa durante minha vida. Então, isso o próprio Freud descobriu, né? Então, o meu inconsciente é um grande inimigo meu, mas um inimigo que eu não conheço. E eu preciso conhecer meu inconsciente e domá-lo. Eu tive um sonho, e esse sonho eu revelei em aula há pouco tempo. Eu estava estudando profundamente Jung. Eu estava estudando justamente a sombra, mas eu tinha muita dificuldade de entender, afinal de contas, o que era a sombra que o Jung falava. Eu tive um sonho que me revelou tudo. Eu estava numa festa, né, com vários convidados, etc, etc, etc. Chique, né, com copos assim. E, de repente, eu vejo debaixo de uma mesa, como se fosse essa aqui, um lobisomem. Todo mundo na festa estava meio assim constrangido com a presença do lobisomem, etc, etc, etc. Eu falei, ué, mas estão fingindo que ele não existe? Eu estou vendo, eu vou lá. E me aproximei. E aí levanta e se torna uma pessoa belíssima e me diz assim, eu sou o seu eu melhor. Eu sou o seu eu melhor. O que eu entendi disso? Que se eu trabalhar com esse inconsciente, com esse lobisomem dentro de mim, eu vou despertar o meu mestre interior. Mas como é que a gente trabalha com ele? Reforçando essas afirmações, esses decretos no bem, a um ponto que todo o meu lado sombrio, negativo, que nega tudo isso, se submete. E então
eu tenho que ter mais força. Então eu geralmente mostro assim, o nosso inconsciente vai crescendo, 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 com uma programação muito destrutiva para a nossa vida. É o lobisomem. Só que tem um momento que a gente descobre o nosso poder interior das afirmações. Então a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. No comecinho parece que não tem efeito nenhum. Parece que é uma grande bobagem que não tem efeito nenhum. Mas a gente vai aumentando, 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 até que a gente sente o momento que passa. E que aquilo que a gente começa a declarar, decretar e tudo mais, nós assistimos, mas chega um momento que não há mais dúvida que isso acontecerá. Agora, é todo um trabalho interior. E eu entendo que Jesus estava fazendo esse trabalho com seus discípulos. Todos eles estavam em grande treinamento. Tem um momento que eles recebem o Pentecostes, mas não foi um momento mágico. Eu diria que foi o momento do coroamento de todo o treinamento que eles fizeram com Jesus. E a partir daquele momento, eles saíram de uma atitude de medo, de se esconder e tudo mais, saíram para o mundo. E realmente saíram muito poderosos, né? Então, por exemplo, Pedro tinha mais poder que Simão Mago. E todos esses... então, eles saíram para o mundo trazendo esse poder interior. Então, eu acho que a grande mensagem de Jesus foi: você é o mestre. Desenvolva a sua mestria. E cada um de nós pode fazer isso. Mas eu diria que é um trabalho contínuo, porque nós temos esse lobisomem dentro da gente. A gente tem essa parte negativa, essa sombra, como Jung chamou, que sempre nos coloca para baixo. Você não consegue, você é pior, você etc, etc, etc. Que tira toda essa força do nosso mestre interior. Então o mestre interior é a força dos decretos. E é aí que eu vou juntar com a holografia. Cada frase minha é uma energia que eu jogo para o mundo. E essa energia tem que ser boa. Porque se eu jogar uma energia ruim, tem a lei do retorno, como você mesmo mencionou. O Segredo da Flor de Ouro é um livro que o Jung fez e que fala justamente disso. Então, tudo tem que ser feito do lado bom. Por quê? Porque vai dar a volta e vai voltar para mim. E vai reforçar o lado bom. Se eu jogo alguma coisa ruim, vai dar a volta e vai voltar para mim essa coisa ruim. Então, sempre pelo lado bom. Agora, tudo é uma interação de energias. Só que a gente não percebe disso, porque estamos num mundo em que os sentidos nos enganam. Os sentidos nos enganam. Quem falava isso era Platão. Ele dizia, por isso que nós vivemos como se estivéssemos na caverna, na famosa alegoria da caverna. Por isso, porque nós somos enganados pelos sentidos, porque os sentidos nos dão uma ideia de limitação que nós, na verdade, podemos superar. Nós temos essas limitações? Temos, mas nós podemos superar. Há um ponto em que os nossos decretos, as nossas falas, passam a existir como uma energia que se manifesta. Tá? Então, por isso que eu digo que a ciência, só que tem que ser a ciência avançada, não essa ciência materialista, antiga, que eu tenho a impressão que nós vamos superar. E já estamos superando. Então, a ciência holográfica diz isso, tudo é uma interação de energias, e quando eu faço uma afirmação muito forte, uma energia muito forte, isso é a fé, essa energia forte. Agora, eu não posso ter energias negativas me atrapalhando nisso. Por isso que eu preciso reforçar, falar de novo, para que isso se torne mais forte. Então, a afirmação, eu vou tornar firme. E esse é um poder que todos nós temos, mas que os poderosos do mundo, não estou falando só dos religiosos, os poderosos do mundo, não querem que a gente saiba disso. Por isso que queimaram a Biblioteca de Alexandria. Por isso que sempre destruíram o livro de Thoth. E todos os livros que traziam essa consciência de que nós temos esse poder. Caramba, bastante informação, legal demais tudo isso, né? Então, é interessante, isso que você teve foi um sonho, a parte do lobisomem. Foi um E aí sonho. você interpretou
como o lobisomem sendo inconsciente. Isso, Maravilhoso. Exatamente. Muito bom. Deixa eu deixar um recadão aqui do Mapa Astral do meu querido amigo Otávio Leal. Ele faz isso há mais de 35 anos. Ele fez, por exemplo, o Mapa Astral da Rita Lee, que desencarnou, né? Agora, não faz algum tempo já, mas essas pessoas, as celebridades, procuram muito o Mapa Astral. Então você também não vai ficar de fora dessa. Vai lá. Tem pagamento facilitado, tem cupom de desconto, é um áudio de aproximadamente 3 horas que você vai receber. Para mim, tudo bateu certinho. Eu fiz antes de começar o Paranormal, que hoje é um grande sucesso, o Café com o Guru, que é um grande sucesso, né? Em menos de um ano, o Café com o Guru, né, já tem 130 mil inscritos, olha só que legal, todo mundo tomando cafezinho com o Guru, já estava descrito lá no Mapa Astral. Paranormal é outra coisa. No Mapa Astral é muito legal você fazer um Mapa Astral. humaniamor.com.br, use o cupom GURU. É fácil demais. Meu querido André Kepp, que legal essas coisas, né? E como teve uma época que eu estudei num colégio, que agora que o programa faz muito sucesso, eu já não falo mais o nome do colégio, senão o pessoal vai me atormentar. Mas era um colégio jesuíta, lá na Avenida Paulista, ali na Consolação. Muita gente conhece um colégio bem pragmático, assim, e tal. E eles não aceitavam muito essas coisas, assim, que você tá falando. Jesus como, não pode falar o santo nome em vão. Qualquer coisa que você falasse, você já era... Você tomava uma machadada na mente, assim, era mental, né? Então, eu acabei me afastando da Bíblia, me afastando de Jesus por isso. Olha que engraçado, a religião conseguiu isso de uma forma incrível, né? Eu perdi essa conexão e você contando essas histórias me dá vontade de retornar os estudos. Que bacana. Não é? Porque você apresenta de uma forma tranquila, suave, assim como aquele seriado The Chosen. Eu vejo Jesus ali, eu fico assim, olha que legal, era isso que eu esperava de Jesus. E eu, quando era pequeno, frequentava a igreja do seu colégio, tá? Você não quer que eu diga o nome? Não vamos dizer, porque senão o pessoal me atormenta lá na DM. O colégio é bom, o colégio não é ruim, eu sei que é bom. Agora, frequentando essa igreja, tinha um padre lá chamado Padre Terra, que me trouxe a primeira lição de numerologia. Olha que legal. Porque eu não sabia na época o significado dos números, eu era adolescente e tal. Aí ele falou, teve uma pessoa que perguntou para Jesus, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus falou, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Aí ele falou, mas o que isso quer dizer? Ele falou, esses números não foram jogados. Então, quando a pessoa perguntou, 7 é o número do todo. Então, o que a pessoa realmente perguntou? Jesus, quantas vezes devo perdoar? Sempre? Porque 7 é o número do todo, 7 vezes. Aí Jesus respondeu, não apenas sempre, mas muito mais do que sempre, 70 vezes 7, porque 7 é 7 vezes 10, e 10 é o número do retorno. Então, 70 vezes 7. E aí eu comecei a entender mais da ciência dos números e comecei a pesquisar essa ciência dos números e entender que Jesus, por exemplo, tinha conhecimento de tudo isso, dos números sagrados, né, que Pitágoras estudou tão profundamente. Por que 7 é o número do todo? Porque tem 3, que é o número da espiritualidade do espírito, mais 4, que é o número da matéria. Então tem o espírito e a matéria, o número do todo. É o número do todo na síntese aditiva. Agora tem a síntese multiplicativa, que é o 3 vezes 4, dá 12. Então 12 também é o número do todo na síntese multiplicativa. E foi um padre que me explicou tudo isso. Que loucura, né? Então Jesus era um mestre tão maravilhoso que, inclusive, na minha adolescência, só mais uma questão que eu acho até bonita de acontecer, já que você está também lembrando da sua infância, eu fui assistir um filme na adolescência chamado Godspell, que era um Jesus hippie, eu achei a coisa mais incrível do mundo. Aí fui perguntar para o meu pai, porque eu não sabia de nada, não tinha noção de nada.
perguntei, olha, tem uma história que eu vi daquele Jesus. Aí ele falou, ô André, isso aí é a parábola da semente. Eu falei, tá bom, mas onde é que eu encontro isso daí? Ô André, na Bíblia. Mas aonde na Bíblia? Falou, não, tem os evangelhos. Aí ele me ensinou os 4 evangelhos. E foi uma coisa muito bacana, porque eu estudei profundamente. E estudei de uma forma que eu estudava assim, eu não estou entendendo muito bem, mas um dia eu vou entender. Então guardava aonde? No coração. Ia guardando aquelas mensagens. Muitas eu entendia, a maior parte eu não entendia. Mas essas mensagens é que me orientaram na vida. Todos os momentos mais difíceis, pronto, eu ia para essas mensagens. E aí eu tinha a resposta que eu precisava. Tem inclusive mensagens que eu entendi recentemente. Passei a vida tentando entender, mas o que, que é isso? Então a gente falou de lei do retorno. Tem uma passagem dele que diz assim: uma mulher expulsa um demônio e volta para ela 7 demônios e o estado dela veio a ficar pior. Então isso aí eu falava, bom, eu tento entender, é a lei do retorno. Quando você joga o mal fora, então você faz uma coisa do mal. Quando voltar, volta multiplicado. A lei do retorno é essa. Então, se você jogou alguma coisa do bem, volta multiplicado. Aí você tem aquela sensação boa de êxtase. Né? Jogou alguma coisa do mal, vem aquela sensação de angústia, vem uma coisa muito pesada. Finalmente eu entendi, eu não tinha entendido anos e anos e anos e anos refletindo sobre essa passagem, não tinha entendido. Então, tudo é de uma sabedoria tão grande que realmente eu acho que vale a pena a gente estudar com muito, muito, muito carinho o nosso Mestre Jesus, mas para despertar essa mestria dentro de nós, e não para ficar submisso a algumas pessoas que se acham mais poderosas que a gente. É interessante porque a gente tem 2 lados. Eu falei que a religiosidade ali me atrapalhou e você falou que um padre ajudou muito você. Então, você tem esses 2 pontos. Não é só uma crítica vazia jogada ao vento. As religiões, eles têm muito conhecimento, mas na minha visão, eles não querem espalhar. E esse padre, ele foi muito abençoado em querer compartilhar a numerologia. Porque todo mundo sabe aquela história de que o Vaticano já fala com os extraterrestres e não sei quem, não sei quem. Mas, de fato, ninguém sabe mesmo se fala ou não fala. Só quem ficou lá falando, ou tem uns filmes que fala que falou, que não falou. O conhecimento é muito incrível. Essa igreja que a gente estava falando, ela é maravilhosa, acho que tem mais de 130 anos ali. Sim. Então, há um conhecimento guardado ali já, que veio lá da Itália, de Roma e sei lá mais da onde, antes daquilo. Só que o que eu toco no assunto é como eles têm a capacidade de colocar, principalmente quando é uma criança, que o Cap mais que ninguém sabe disso, de estragar essa relação com Jesus. Sim, Eles estragam. exatamente. Mas é proposital. Nós temos na Biblioteca do Vaticano toda a sabedoria da humanidade. É a única biblioteca no mundo que concorre com a Biblioteca de Alexandria. Uhum. Para você ter acesso à Biblioteca do Vaticano, você precisaria ser um religioso, pedir permissão para o Papa, para pegar aquele livro que você sabe que existe lá. Uhum. Poucos sabem os livros que tem lá. Tem livro que ninguém sabe Ninguém que existe. sabe. Aí, você chega lá, vem uma pessoa lá do próprio Vaticano, te acompanha, te permite ler o livro por um período. Você não pode fotografar, você não pode fazer mais nada. Vão te inquirir muito tempo por que você quer estudar esse livro e por que eles escondem tudo isso. Porque lá também tem todos esses segredos de Hermes Trismegisto, todos os segredos que tornariam as pessoas poderosas, mas libertas da religião. E isso é que eles não querem. Então é por isso que Jesus falou aos religiosos em geral, ele falou assim: ai de vocês que nem adentram no reino dos céus e nem permitem que os outros entrem, porque eles escondem tudo. Agora, o que chegou?
na atualidade. Então, alguns padres antigos tinham esses conhecimentos e iam atrás. Chegou no momento em que eles escondem tanto que poucos padres têm esse conhecimento. E o que eles divulgam para as pessoas são coisas superficiais. Eles poderiam entrar profundamente na numerologia em qualquer assunto. Eles têm tudo lá para entrar nesses assuntos, mas eles não fazem isso por ordens superiores porque eles querem ter o poder sobre a população. E não querem que a população tenha um poder maior, inclusive, do que o deles. Então, esse alerta de Jesus dizendo, olha, vocês não entram no reino dos céus e não permitem que os outros entrem, é justamente essa situação. Eles não divulgam todos esses segredos que estão lá, que eu divulgarei no meu próximo livro, porque é o seguinte, eu descobri todo o passado da Terra. Pode parecer uma coisa muito pretensiosa de ser falada, e é. E é, porque é isso da minha vida. Sim. Mas eu só consegui descobrir agora na terceira edição do livro A Origem da Terra que eu estou fazendo. Eu já publiquei uma vez, publiquei a segunda edição, mas eu tinha chegado quase lá. Agora eu descobri tudo. Atlântida onde ficou, Lemúria onde ficou, épocas, os cataclismas que houve. Descobri todo... Oi, desculpe. Não, sem problema. Caiu a coroinha dela. Eu descobri todo o passado da Terra e nesse momento eu vou colocar na terceira edição do livro, que eu estou ainda em vias, estou trabalhando com as várias editoras para colocar essa terceira edição. E essa é uma descoberta tão importante e libertadora, porque eu coloco justamente o Hermes Trismegisto, em que época que foi e o que ele trouxe, e por que, por exemplo, Moisés foi tão poderoso também. Cristo foi muito poderoso, mas Moisés também foi tão poderoso, porque ele estudou no Egito. Ele recebeu a mesma educação do faraó. Então tudo isso que eles escondem, do Hermes Trismegisto e de todas essas coisas poderosas, Moisés teve acesso. Aí quando Moisés vai lá e tem aquele embate com Ramsés II e com todos os sacerdotes, ele é muito mais poderoso que o Ramsés e que os sacerdotes, porque ele desenvolveu toda aquela espiritualidade que ele aprendeu nos livros. Então é muito importante isso. Nós temos esse mestre interior e as religiões, infelizmente, nos atrapalham de descobrir tudo isso. Por isso que foi desenvolvido, essa é uma das vertentes, evidentemente, o esoterismo. Porque algumas pessoas descobriram, não, nós temos que estudar isso aqui seriamente, porque eles estão nos impedindo o acesso a esse conhecimento, e nós queremos. Entendi. Então, algumas vertentes do esoterismo, e dessas mais maravilhosas que tem, né, eu colocaria os mestres ascensionados como o que eu particularmente descobri e entendo que é o mais maravilhoso desses estudos, porque se descobriu, olha aí o símbolo egípcio, porque eu descobri justamente que nós temos esse potencial, mas justamente as religiões tentam tirar da gente. Então a mensagem de Cristo é maravilhosa. Agora vai ouvir um religioso normalmente, e ele não faz isso por mal, eles também são maravilhosos, mas é que eles recebem ordens superiores do Vaticano, dos textos que eles podem ler, do que eles podem estudar, do que eles podem passar. Então já é tudo direcionado de uma tal forma que o que é passado é muito medíocre. E é passado de um jeito que, se você pensar, puxa, eu quero desenvolver meu poder interior, você é arrogante. Você é um cara arrogante, você quer se comparar com Jesus como se não pudesse. Sim. Sim, eu quero me comparar com Jesus, ele é meu mestre. E ele falou que eu farei coisas maiores do que ele fez, então eu quero me comparar com Jesus, sim. Ah, mas você é muito arrogante. Não é arrogância. É você descobrir que tem um mestre interior. Então todos nós temos esse mestre e podemos desenvolver. Maravilhoso, incrível, hein? Que capítulo sensacional, genial. Como é que é o nome do terceiro livro que você vai lançar? Então, é A Origem da Terra, A Origem da Terra. terceira edição.
Então você está indo melhorando ele a cada edição. Só que agora eu fiz as descobertas que revelam todo o passado da Terra. Eu tenho datas, eu tenho localizações, eu tenho tudo. Que maravilha. E vai sair quando? Então, estamos nessas Na batalha aí. Legal demais, que bom. Então aí você volta aqui para falar desse livro que vai ser incrível, para fazer um lançamento, vai ser muito, muito bacana. Fiquei curioso já para ver a origem da Terra estudada ali com bastante... Se você quiser deixar o seu telefone também, é bem legal o pessoal poder entrar em contato. Então, e eu vou deixar o telefone, mas mais para entrar em contato por WhatsApp, porque Tá. geralmente eu estou em consulta, etc. Então é um 99-6842-357. Perfeito, então é isso. André Kepp, que legal, abençoados sejam todos vocês que estão assistindo esse programa maravilhoso. Eu tenho só gratidão porque eu estou aqui no meu propósito de vida, trazendo só pessoas incríveis que eu acostumei a assistir, ouvir, e agora a gente pode dividir isso aqui no YouTube com vocês e outras mídias, se você estiver assistindo também. Tudo bem, seja feliz. O importante é que você receba esse conhecimento que até outrora era só para os reis e para as rainhas, né? Ficava lá meio escondidão. Agora que se você tem energia e internet, você recebe esse conhecimento aí de graça na sua casa através desse cafezinho com o Guru. Deixe seu joinha, comente, que é muito importante. Inscreva-se nesse canal. Até a próxima. Gratidão sempre.